eu cheguei aos rituais. E por causa dos rituais, eu voltei para as artes cênicas. E aí eu encontrei um grande mestre chamado Grotowski, que ele é revolucionário na ditadura na Polônia, depois de Stanislavski. E aí ele é expulso e vai para Irvine, na Califórnia, que é a faculdade mesmo onde a gente sabe dos Actors Studio, onde todo mundo que faz, né? Que passa por ali, né? Tem que estudar em algum lugar. E aí o Grotowski, ele tinha um lugar chamado Teatro das Fontes, que era um celeiro que ele trouxe mestres do Butô, do Katakali, aí da capoeira, e também não excluindo, né, o candomblé, a santeria, a umbanda, a joelma, os índios, ele levou tudo que ele pôde, né. Isso aqui era em prol do performer, né, em prol da expressão viva, né, e o que servia para aquele artista. Então, por exemplo, na yoga nós vamos ficar meditando só, isso é método, um treinamento. E eu, sei lá, em 1994, eu chego a Cleveland com esses discípulos desse homem que tinha voltado para a Itália, e os discípulos dele foram fundar o Cleveland Museum of Art, o Cleveland Public Theatre, e foram para a Universidade de Oberlin, em Cleveland, que é a primeira universidade que aceita negros e mulheres no meio do centro dos Estados Unidos. Então, assim, é muito forte, né? Porque a gente, né, quem é do Rio de Janeiro, e faz tablada, fiz novela, tinha todo esse caminho, e aí sai e vão morar na neve. E aí, assim, é muito radicalismo, né? Eu digo radicalismo porque, assim, são 3 anos, 8 meses de neve, sabe? E são diretores, meu diretor era iraniano, então, assim, ele não entendia nada que eu falava. Ele não entendia nada, porque eu digo, ele não entendia nada. Ele falou assim, minha filha, você é descendente do que com o quê? Porque eles olham o seu corpo nesse treinamento. Não é o que você quer que você seja, é o que o seu corpo está falando. Aí ele me perguntou, você é descendente do que com o quê? Eu falei, pretos, brancos e índios. Entendeu? Gente, era 1994, era o que eu tinha aprendido na escola, né? E assim, tá, mas que era sua avó, sua bisavó? E aí a minha vida mudou totalmente depois dessa pergunta, porque assim, na minha cultura Deus é Alá, e quem é Deus na cultura africana, então quem é Deus na cultura indígena, e isso, aí ele vai estudar. Eu falei, a gente está em Cleveland, não existe Google, não existe internet, não existe celular. Ele daí, se vira. Então daqui a 7 dias, 7 músicas dos orixás. Isso em 1994. E aí realmente esse homem mudou minha vida, né? Eu tive que estudar muito. Na verdade eu fundei essa instituição porque eu encontrei muitos parceiros no caminho, pessoas filmando, pessoas registrando, em todos os encontros dos caboclinhos em Goiânia, em todos os encontros do cavalo marinho na cidade, né, em Zumbi, Mumiara Zumbi, que nem existia a casa da Rabeca na época. E assim, aqui no Rio também, o professor Carlos Sandrone, a gente encontrou com ele, né, na Viradouro, e ele que trouxe a primeira vez leite de tamaracá, a urinha do coco. Aí nós, do Raízes da Tradição, começamos a trazer, como em Cleveland, nunca veio um cavalo marinho, vamos trazer, né, o mestre, nunca veio os cariri chocó, vamos trazer. A gente sempre trazia o mestre de canto ou de dança, ou o pajé e o cacique. A gente não tinha dinheiro, né, para trazer a aldeia inteira, nem o maracatu inteiro, então a gente trazia os mestres. Então foi muito interessante, foi todo um processo, são 25 anos de instituição. E o João, Raízes da Tradição, Associação Raízes da Tradição. E o João, assim, nosso encontro é muito lindo, porque no meio da pandemia, aí pulando anos-luz, né? Depois, o Fábio, ele é pai de meus 2 filhos, ele é um Ogã da tradição Nagoebá, de Pernambuco. A gente nunca casou, mas está junto há 11 anos e tem 2 filhos. Eu costumo dizer que foram 2 acidentes lindos. E aí a gente estava no meio da pandemia, eu fui chamada para trabalhar, você tem que ir lá, né? Para fazer a Associação Dia da Terra no Brasil, trazer a associação para cá. E aí é muito interessante porque a gente precisava de uma pessoa em Pernambuco que representasse o Raízes, né, da tradição. E aí a gente está há 2 anos, né, João, trabalhando todo dia, né? Se não falou hoje, vai falar amanhã, se não falou amanhã, vai falar depois de amanhã. Então, assim, a gente se juntou mesmo, a gente virou um time. E aí João começou na rainha do Benin, que vem coroar um rei e uma rainha do Maracatu. Aí a gente começou a falar com a rainha do Benin, eu falei com ela quase todos os dias por um ano, aí depois deu um tempo, porque... Enfim, então assim, a mulher pediu 1000 toneladas de ovos, aí depois pediu feijão, pediu
grãos, né? E eu e João, vamos lá. Enfim, gente, são muitas camadas. Mas assim, a Jurema entra em minha vida porque em 98, quando eu volto da Itália, os Cariri Chocó, junto com o Hemispheric Institute de Nova York, que é onde você se forma em Performing Arts, que é esse saber, né? Eles vêm para o NEPA, Núcleo de Estudo das Performances Afro-Ameríndias, dentro da Unirio. Eu era aluna bolsista que transcrevia tudo do inglês, para explicar o que é performance. E aí, os Cariri Chocó, meu Deus, o que aconteceu aqui? Os Cariri Chocó... agora vai entrar alguém. Pierre... É uma mulher. Pierre Beatriz. Então, os Cariri Chocó vêm para a Unirio e eu nunca mais larguei eles. São 1998 até o dia de hoje, né? E assim, eu descobri que eu era filha da Jurema porque eles que me disseram assim, você é filha da Jurema, minha filha. Ela te escolheu há muito tempo. Imagina. E aí... Não é outra coisa, E é muito louco porque trabalhar com os índios, né, juremeiros, é muito forte porque é assim, não, Ana Paula, a sua preta velha mandou te dizer, aí ficava me dizendo, assim, os índios, a preta velha não é minha, eles que vão ficar me dizendo, eu não posso falar diretamente com ela, não. Então a história é um pouco essa, assim, eles me fizeram descobrir quem era minha mãe, descobrir quem era meu pai, né, assim, espiritualmente falando. Então, a história com os... Aí, por causa disso, os povos indígenas do Nordeste, a gente faz uma exposição com todos os povos indígenas do Nordeste, com 54 povos. Aí eu morei em Pernambuco, patrocinado pela Petrobras, por 3 anos. Então, assim, a história com a Jurema é através dos indígenas. Mas eu sou integrante do Maracatu Estrela Brilhante há 25 anos. De qual estrela? Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife. De 1906, minha nação, e eu sou integrante há 25 anos. Então, todo mundo da minha nação cultua Jurema. Só que aí já é a Jurema urbana. Né? Aí vocês vão traduzir essa... É uma dúvida, né? Eu acho uma grande... A galera da pesquisa, a gente tem dois maracatus. É uma grande... Tem depois 2 maracatus chamados Estrela Brilhante. O de Garaçu, a qual, quando a gente montou o Semente de Jurema aqui, a gente tinha bastante referência na forma de tocar e tem uma ligação espiritual ainda a ser desvendada, né? E o de Recife, que a Ana faz parte, que tem, né? É um descendente, né, do de Garaçu, né? Cidade, mais rapidinho, né? Uma forma de tocar diferenciada. Mas todos com guarda espiritual, tanto dos orixás como da Jurema Sagrada. E como diz, né, nosso querido Pai Sandro, Jurema, Jurema, Orixá, Orixá, Umbanda é Umbanda. Então é bem legal a gente poder aprender essa diferença do João aqui, vocês poderem perguntar, né? Vou deixar ele se apresentar primeiro. Só um minuto. Pierre Beatriz nos escuta? Você está aí? Você está bem? Você vê a gente? Consegue ver? Então tá, seja bem-vindo, a gente já começou, então estamos aqui nos apresentando, tá bom? Um abraço, estamos aqui. É isso. Bom, eu sou João Monteiro, alguns me conhecem por João Domileque, João Domileque Monteiro, João Malundinho, né? Eu sou iniciado para Xangô, né? Eu fui iniciado lá na Casa Xambá, que ela citou. Hoje eu estou no culto na Goebá, né? Mas há 18 anos fui iniciado no Xambá, e há quase 40 anos eu sou da religião. Sou formado em História, com especialização em preservação de acervos gráficos. Eu fiz aqui no Arquivo Nacional, em 97. E a minha história com a Jurema, ela começa há uns 30 e poucos anos, quando o Xangô começa a pedir para eu ser iniciado. Né? Eu resisti, eu acho que 10 anos para fazer isso, sabe? Porque eu não queria assim, compromisso, a coisa. Só em pensar em ficar 45 dias preso, eu ficava apavorado com essa ideia, né? Apavorado. No primeiro dia
deu TT, tá? Eu quase que desistia, perdia tudo. Mas assim, a Iabá foi... Isso na Xambá? Fui na Xambá. Né? E aí eu terminei fazendo santo e tal, mas só que lá a gente tem uma regra. Né? Para se fazer o santo, tem que ter a jurema levantada. Né? Então essa é a regra do Nagô pernambucano, do Xambá e do Nagô. Né? E aí assim, eu tive que fazer isso. Aí, como tem muitos terreiros de Jurema lá, eu tenho uma família que é uma família do meu pai, voltada para os cultos afro, né? Tanto o Nagô como a Jurema. E eu procurei minha prima, uma prima que eu não tinha proximidade com ela, mas eu me aproximei dela, né? Com o intuito, né? Dela resolver o problema, esse problema que surgiu. Que para mim foi um problemão. Né? Porque assim eu não tinha nenhuma proximidade. Né? Com a Jurema. Com a Jurema, nenhuma proximidade. Eu achava que não tinha, né? E aí quando eu fui para ela, aí as coisas parece que foi automático, sabe? As coisas começaram a fluir, né? De um jeito que eu fiquei apavorado. Apavorado porque assim, a primeira coisa que se identificou foi quem é o teu trunqueiro, não, o caboclo, né? O caboclo eu já sabia desde pequeno que foi uma senhorinha que era amiga da minha mãe que chegou em casa, a Índia, ela, e ó, esse menino é de Urubatã, né? Urubatã. Eu escutei isso, mas ficou na minha mente. Quando minha prima foi, ela confirmou, disse a mesma coisa, sabe? Vamos, Urubatã, tal, vamos fazer uma reunião de mesa? De mesa, porque a Jurema tem a reunião de mesa. E nessa reunião de mesa, o Urubatã chegou. Né? O Urubatã chegou e acabou-se. Começou aquela coisa de ter que ir para a reunião, eu disse, eu não gosto disso não. Mas, resultado, de repente me aparece Malunguinho, né? E a gente foi fazer o assentamento dela, ela fez o assentamento. Malunguinho me pegou, então minha era prima, sua mãe de Jurema, né? Aí quando foi fazer o Malunguinho me pega, né? E depois disso, ela me disse que ficou apavorada, porque o terreiro dela de Orixá ficava em outro lugar. E o de Jurema ficava do lado da casa dela. Né? E aí ela disse para mim, já faz 3 meses que a gente sentou. Malunguinho está perturbando todo mundo aqui. Arranja um jeito para levar esse maluco para sua casa. Ele ficou fazendo. A menina, as filhas dela ficavam sonhando, sabe? A filha dela ficava vendo, ficava criando essas situações. Aí resultado que eu fui me aproximando mais, né? Da Jurema. Foi nesse íntere que eu assumi a gerência de apoio técnico e cultural do Arquivo Público do Estado, né? E comecei a criar, né, situações lá no arquivo, né, já que era uma instituição que resguarda toda a história de Pernambuco, né? Documento desde 1621, é o segundo maior acervo documental da história do Brasil. Na época, era lá no Arquivo Público. E aí, uma coisa que me incomodava era que as pessoas iam pesquisar lá só a história das elites, né, os senhores de engenho, as famílias e tal. E pouca gente ia pesquisar sobre as questões negras. Foi aí que eu li um artigo, né, de Josemi Campeiro, um professor lá de Goiânia, o Quilombos em Pernambuco.
E aí ele traz uma parte do artigo, fala sobre Malunguinho. Foi a primeira vez que eu escutei, eu disse, Malunguinho. Aí eu disse, Malunguinho. Aí, mas meu punqueiro, como é que é isso? Né? E aí eu fui juntar o Lé com Cré. Né? E foi aí que eu fui começar, na cabeça Deus, né? Ampliou a coisa, né? Aí eu disse, poxa vida, e agora? Rapaz, a gente tem que fazer uma outra história. Aí aquilo ficou me incomodando. Foi quando o professor Marcos Carvalho foi fazer o pós-doutorado dele e começou também a pesquisar a questão negra em Recife. E ele, numa das tardes que ele estava lá pesquisando, ele falou, eu vou fazer um capítulo do meu livro sobre Malunguinho, Malungo de Recife. E realmente no livro dele tem um capítulo chamado Malungo de Recife, onde ele retrata toda o dia a dia, toda a turbulência que Malunguinho causou em Recife. Qual o nome dele? Liberdade. Eu te digo. Liberdade por um fio, não. Depois a gente Depois eu passo, ainda hoje. E aí, Marcos Carvalho disse, mas João, você tem que... Isso é só um capítulo do meu livro, ninguém, como ainda hoje, ninguém fez, assim, uma dissertação de mestrado sobre Malunguinho, sobre o que poupa, sobre ele ainda não foi feito, né? E eu fiz, eu passei no mestrado de Ciência da Religião, né, na Católica, com o projeto sobre o Malunguinho, histórico e divino. Interessante que é na Católica. Na Católica. Fui o segundo colocado desse mestrado, foi a segunda turma desse mestrado. Entrei, mas não saí. Né? Aí não ganhei bolsa na época, paguei todas as cadeiras, e os professores ficaram, mas o projeto é massa, temos que conseguir, correu para cá, correu para lá, não tinha bolsa. Né? Então eu ainda segurei a onda por 6 meses, mas depois o bolso não dava, né? Aí Malunguinho sagrado e histórico divino. E aí eu disse, não, quando chegar um outro momento, eu passo e eu não vou ficar me desgastando com, né? Resultado, voltei, assim, estava no arquivo, porque assim, eu sou um funcionário de 38 anos de Estado que me dedico muito ao espaço onde eu estou, né? E na época, como eu estava no arquivo, aquela coisa como minha formação é história, logicamente, aquele ambiente era a minha vida, né? E aí eu resolvi, juntamente com o diretor da época, sugeri para ele acatou, criar um grupo de estudos sobre Malunguinho. Né? Mas o grupo de estudo era para discutir realmente essas questões. A questão que eu via que o povo não tinha muito, né? Nem o próprio movimento social negro, eles buscavam esse embasamento, até mesmo para se fortalecer no discurso e tudo mais. E aí criei o grupo de estudo lá no Arquivo Público. A primeira reunião foi com Marcos Carvalho, que ele já vinha trabalhando, e Sandro de Jucá, que é um sacerdote de Jurema, que é meu padrinho de Jurema. E aí, assim, olha, vamos fazer esse grupo. Era Marcos Carvalho na mesa e Sandro de Jucá. Marcos falaria do histórico e Sandro de Jucá falaria do divino. Convidei o povo de Santo, né, o povo de terreiro para ir, né, tive a grata surpresa de todo mundo aceitar o meu chamado, né, e o primeiro dia desse grupo de estudo colocamos quase 80 pessoas, né, sacerdotes, né, lideranças, e aí foram, e Marcos falou de Malunguinho, toda a história e tal, Sandro de Jucá também ficou impactado com aquilo, porque o Sandro falou toda a trajetória de Malunguinho, que a avó dele, que ele herdou um assentamento de Malunguinho, foi da avó dele. Né? E no assentamento desse Malunguinho,
tinha uma imagenzinha de São João Batista. E aquilo chamou a atenção dele, ele não sabia. Ele sabia todo o culto malunguinho. Mas por que aquela imagem de São João Batista ali, ele não fazia a menor ideia, não conectava. Né? Então o que fez conectar por que aquela imagem estava ali foi o nome do último malunguinho que foi morto em 1835, que era João Batista. Então a lógica da história oral, né? A gente entende que quem colocou aquela imagem ali tinha essa lógica, João Batista com São João Batista, já que era um assentamento que era da avó dele, né? Então era um assentamento no mínimo do final do século XIX, né? Início do século XX. Então assim, estava dentro daquele período entre a morte e o surgimento desse culto dele. Pois bem, esse grupo de estudo era da quinzenal. E catei todo mundo que estava nas universidades pesquisando sobre o negro e chamava o povo ia e tal. E certo dia, uns 2 anos depois, a gente tem que criar um evento em torno do Malunguinho, né? Porque lá tinha a festa da lavadeira, que rolava dia 1º de maio, na beira da praia do Paiva, né? E aí era uma festa que todo mundo, dava 40 mil, 50 mil pessoas, era 3 palcos, tal, grupos populares do Nordeste todo ia para lá. E aí a gente falou, não, vamos criar um evento que vá crescendo e chegue a uma vez da lavadeira, né? Para congregar o povo da Jurema, porque por outro lado, as pessoas que eram da Jurema, a Jurema, dentro do universo das religiões de matriz africana, afro-indígena, a Jurema era o que tinha de mais excluído. Né? De mais excluído. Por quê? Porque a Jurema, ela é o que traz a coisa, né? É o entendimento que o povo juremeiro tem, né? A Jurema que traz, né? Que resolve as coisas rápido, que, né? É aquela energia que, ó, chamou, telefonou, chamou, chegou. A entrega rápida, né? É um WhatsApp. Enquanto o santo a gente faz o ebó, joga, vamos fazer o ebó. Hoje não pode não, vamos ter que fazer outro dia, por causa da lua, por causa do sol, por causa do... Então, né? E a Jurema não, aquela coisa que é rápida. E aliado a isso, tinha o medo que se foi construído, né, da religião, né? Da religião. Toda a manifestação espiritualista negra, para as elites canavieiras e as elites da cidade, sempre foi demonizada, né? Uma porque criaram mesmo o preconceito, a intolerância, a coisa toda, mas por outro lado, os nossos antepassados, eles também contribuíram para isso, porque era uma arma poderosa que eles tinham, né? Quantos senhores de engenho não foram envenenados com as ervas? E tiquinho. Ninguém nem sabe. Fulano morreu. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Mas a gente hoje sabe que tem ervas que vai matando aos pouquinhos, né? E que eles utilizavam isso. Que era uma arma. Afinal de contas, ser escravo não era fácil, né? E a resistência, ela estava presente, seja de qual forma for, né? E colocar o temor no Senhor e naquela sociedade era uma forma de resistir, né? Era uma forma de as pessoas terem seus medos, né? Aplacarem suas... Né? Então, esse universo todo, a Jurema foi descartada. Até o povo que cultuava o orixá não assumia, não gostava de assumir
que era juremeiro, que tinha uma jureminha em casa, tinha aquela mesinha, né, com os assentamentos, uma coisa muito simples, né? Ninguém assumia isso, né, porque era feio, incomodava, né? Era baixa magia, Tem né? uma história. É todo, né? Tem toda uma construção para eles pensarem e eles terem esse medo, né? Terem esse preconceito, né? Mas foi com a criação do grupo de estudos que a gente começou a congregar as pessoas. A congregar e as pessoas foram começando a rever esses seus preconceitos, né? 3 anos depois foi criada a Caminhada do Povo de Terreiro. Na Caminhada do Povo de Terreiro, que foi criada 2 anos depois do Quipupa, as pessoas que criaram a caminhada não queriam que a Jurema levasse o cachimbo e o maracá, né? Porque a coisa da fumaça não pode não. Porque na verdade, quando toda casa hoje de candomblé tem o espaço do santo é aqui, o espaço da Jurema é além. Quando se tem coisa de orixá, ninguém passa daqui para lá, e lá e vice-versa. Não se pode. Não se pode pegar um cachimbo, né, quando você está de obrigação para o orixá. Né? Se evita isso. Né? E Jurema vice-versa. Então, assim, eles levaram essa doutrina, né, essa forma para uma caminhada de terreiro. Então, queriam impedir que a gente... Então, a gente criou com isso um movimento assim, muito massa, né? Porque foi todo mundo contra a vontade do povo de orixá que estava lá fazendo a caminhada, que foi o governador de Pernambuco, o finado Eduardo. Saiu dentro do palácio, aí a gente deu uma cachimbada nele, sabe? Acendeu o carro, todo mundo ficou impactado com aquilo, que coisa feia, ora. Mas a gente fez aquilo, foi para mostrar, né, que a gente estava ali presente. E no outro dia foi estampado no jornal Alexandre, né, com Alexandre e outro menino lá, com cachimbo. Então, assim, foi a chamada do jornal do outro dia, né? Então, quer dizer, ó, conseguimos furar esse bloqueio, né? Então, a partir daí, entramos na caminhada de terreiro e sempre, até hoje, tem a parte da caminhada e no final se canta para o Jurema. Pois bem, esse movimento tomou um vulto massa, né, por conta da falta de informação. Até então ninguém tinha informação sobre Malunguinho, né? E Malunguinho, ele foi o ponto de acesso para as outras informações, porque fora Malunguinho existem outras figuras que são divinizadas dentro da Jurema e que são ilustres desconhecidos, né? O Canidé, o caboclo Canidé, né? Canidé lutou na guerra dos 100 dias, foi lá na área de Fortaleza, teve uma guerra dos cabanos, eu acho, naquele período. Então o caboclo Canidé, então existem documentos que provam isso, Que existiu, né? por exemplo. Exatamente. E existem documentos que provam, pronto, Zé de Buíque, mestre Zé de Buíque, né? É muito cultuado Zé de Buíque, né? Zé de Buíque tem um túmulo dele lá em Buíque, na cidade de Buíque. Onde é Buíque? Buíque é sertão, início, a porta do sertão de Pernambuco, né? Então, Tem o Vale do Catimbau. Vale do Catimbau, um lá. lugar lindíssimo. Então, Zé de Buíque é cultuado lá, né? E toda a Jurema de Pernambuco cultua Zé de Buíque, né? Zé de Buíque é um juremeiro. Foi um juremeiro que hoje é um mestre da Jurema. Que é o mestre da É o mestre da Jurema, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque depois a gente vai, né, poder conversar mais sobre essa dinâmica também com o João. Eu estou preocupada porque vai dar com ela, porque ela tem uma outra aula, começa às 7h30, que era o nosso teto de terminar. Se ela quer fazer alguma pergunta. Aula aqui.
A aula dela é online, não sei se atrapalha, se você consegue fazer. Eu estou aqui também igual Mulher Maravilha, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Fala. A aula é aqui. A aula dela é online. Eu vou dar um jeito aqui, eu quero muito continuar aqui. A gente acabou, perdão, a gente acabou atrasando um pouquinho porque pessoas de Alagoas achavam que era online, então não estava preparada para essa tecnologia toda. Aí a Ana nos socorreu e atrasou um pouquinho. Tá? Vamos fluindo. Mas aí você vai sinalizando, se você precisar se ausentar Sim. e quiser perguntar alguma coisa, pode me escrever que eu vou abrindo aqui, olhando, e está gravado. O bom de ser online é porque está gravado também, aí Não, eu tô gravando ali não tem nada gravando não. não está gravando, né? Não, porque isso aqui é Google Meet, o que grava é o dela, Tá. que é, aí não entraria ninguém. Mas aí o áudio que é importante também, são informações, né? Mas eu queria até pedir ajuda para outras áudio, pessoas áudio. gravarem, porque toda hora tá parando, mas aqui tem 21 minutos. Tá. Tá tudo bem. Pode. E Qualquer aí coisa você fala, existe tá? um outro mestre que é mestre Preá. Morreu recentemente, década de 60. Década de 60, num bairro da Mostardinha, lá em Recife. E hoje ele é um grande mestre cultuado em Recife. Né? Então, assim, a Jurema congrega milhares de figuras que foram históricas, né? E que viraram divinas, né? E que de repente a história, como Malunguinho, excluiu do processo. Né? O seu Zé Catimbó o seu Zé do Catimbó também é uma dessas figuras ou não? Qual é a relação dele com a Jurema? Qual do Zé você fala? Filhinha. Hã? A filhinha branca. É. Que aqui é Que conhecido como aqui se Pilintra. É Filintra, né? Zé Filintra. Zé Filintra, ele, Catimbó. segundo conta a história, que ele nasceu no Cabo, em Santo Agostinho, né? Morou em Recife e veio para aqui, né? O Rio. E existe uma casa, um casarão, lá na Rua da Guia. Rua da Guia é uma rua que tem no Recife Antigo, né? É a rua que foi da mestra Ritinha. A mestra Ritinha, ela foi assassinada nessa rua, né? E teve o cabaré da mestra Paulina, que são as duas mestras mais afamadas, e Luziária. São as três mestras mais afamadas lá da Jurema, né? A Paulina era dona de um cabaré, né? Mas que depois da sua passagem, ela se transformou numa mestra da Jurema, né? E ela é muito disseminada o culto de Paulina, muito disseminado o culto de Ritinha. E o mestre o Zé Pilintra teve uma passagem lá pelo Recife Antigo, né? Então, assim, são muitas histórias, muitas. Quem mergulhar nesse universo tem que conversar com os mais velhos. As malandragens. As malandragens, as coisas todas, né? Mas voltando para Malunguinho, né? Malunguinho, ele com 1817 foi a Confederação do Equador, né? Que fez 200 anos esse ano. Né? Foi uma das primeiras revoluções, o primeiro momento que Pernambuco deu o grito da independência, né? E na verdade foi um grande conflito interno entre as elites, né? Os poderes, os grupos de poder lá de Pernambuco. E na verdade, segundo a pesquisa de Marcos Carvalho, foi esse momento que proporcionou a organização do grupo de Malunguinho. Deflagrou. Enquanto as elites estavam brigando, os negros se aproveitaram daquela briga para... Né, foi um período que houve muito a fuga, né? E essas fugas foram engrossando a rede de quilombos criados por Malunguinho, que ia das matas
da linha do Tiro, Dois Unidos, que hoje é um bairro próximo de Recife, era 15, 20 minutos de Recife, né? Campo Grande, Sapucaia, e foi Paulista, Abrelino, Igaraçu, até chegar em Goiânia. Então foi uma rede de quilômetros que ainda hoje existe parte da mata que ia desses bairros até Goiânia. Então assim, é fácil imaginar que o caminho era de mata, né? E as forças portuguesas tinham dificuldade de andar nas nossas matas, né? Enquanto os pretos não tinham, né? Já que esses mucambos criados por eles, nesse mucambo não era só de preto, né? Tinha os povos originários, né? E com certeza eles mantinham relações de troca, né? Com algumas famílias do caminho, né? E fatalmente essas famílias, né, os indígenas, e eles interagiram entre si, né? E a partir dessa interação, né, foi que foi criado esse culto dele, né? Porque a força do Malunguinho foi tão forte, né, como eu disse sábado, em 1828, ou foi 27, ele ameaçou tocar fogo em Recife, né? E causou o maior constrangimento na cidade. Foi um burburinho. Os jornais noticiavam isso, né? Então, assim, o temor foi instalado na cidade, né? Já que Maria Grã, Henri Costa, e todos os outros viajantes do início do século que passavam por Recife antes do Rio, eles registraram no diário deles que o Recife chamava muita atenção pela quantidade de pretos que moravam na cidade, né? Chamaram a atenção a população, a quantidade de população preta de Recife chamou a atenção desses viajantes, né? Então, assim, a gente imagina, poxa, então uma rede de quilômetros sendo criada, o outro ameaça tocar fogo, então o preto vai com preto, né? Então, assim, na mente deles o terror foi implantado na cidade, né? Contudo, depois disso, o processo foi pedido 200 contos de réis, se não me engano, pela cabeça de Malunguinho. Foi uma fortuna. Ninguém nunca tinha a cabeça tão cara como a cabeça dele, né? Então, assim, muitos caminhos que hoje a gente percebe, muitas estradas foram abertas naquele momento pelos soldados, né? O pessoal que era contratado aqui não tinha polícia na época, né? Então eles contratavam daqui para adentrar as matas, né? Abrir os caminhos para atacar os mucambos, né? Mas eles sempre, as estratégias, eles mudavam. Foi aí que criavam estrepes, né? Estrepes é uma técnica de guerrilha, né? Comum na África, né? Comum na África, que eles trouxeram para cá e aplicaram lá no dia a dia deles, né? O estrepe seria cavar o buraco, né? Botava os paus pontiagudos, cobria com folha seca, então quem viesse caía ali e morria estrepado, né? Então, assim, era uma técnica dos negros, né? Dos quilombolas, e que se tornou, né? Ficou viva na memória dos cânticos da Jurema. Então, Malunguinho tira o estrepe do caminho, ou Malunguinho bota o estrepe no caminho, né? Então isso fica bem claro, porque tem um documento que prova isso, que eles utilizavam dessa técnica, e tem a Jurema, que tem o canto que invoca, traz isso, essa técnica como método de defesa dele, ou de ataque, né, deles.
Afora isso, né, tem um outro ponto que deixa claro também o conhecimento que Malunguinho absorveu do grupo, ou dos vários grupos das várias relações que ele criou, que é Malunguinho é o doutor do mundo, advogado de todos, né? Doutor do mundo, advogado de todos, né? Isso é muito forte. Por quê? Porque todo mundo que trabalha com Malunguinho, das antiguidades, diz que Malunguinho é curador, é um médico curador, né? É uma entidade que cura, né? Que se utiliza de muitas ervas, do conhecimento das ervas para curar, né? E conhecimentos estratégicos para defender, né? Ser o advogado daquela pessoa. Então, naquele momento de precisão, chama para o Malunguinho que, né? Que ele chega junto. Vai ser seu amigo, né? Exatamente. Isso que o João está falando, a gente vai abrir já para a gente poder conversar, tudo bem? Sim. Eu vou encurtar um pouco, porque um pouco do meu trabalho, né, assim, que é pegar esses ensinamentos, né? O que é essa defesa que Malunguinho ensina e a Jurema, de uma forma geral, vai ensinar? Também psicológica, contra as próprias armadilhas que a gente inventa na nossa vida. Então, a gente vai acender vela esperando o milagre de Deus porque não dá conta das suas, né? Não por culpa, mas por um certo aprisionamento num modo de vivenciar as coisas. E aí aciona a espiritualidade como assim, ó, deu tudo errado, agora eu vou ali acender a minha vela para Malunguinho me lembrar dessa armadilha, que muitas das vezes a gente se coloca nela. Então aí eu puxei bastante, né? Não é à toa, esses mestres são muito inteligentes da Jurema, né? Eu digo, porque foram escolher alguma psicóloga, porque eu formei em psicologia primeiro, e aí depois eu tive um encontro com a Jurema, depois que eu quiser saber como foi e tal, eu conto um pouco isso em algumas atividades. Eu nunca quis ser juremeira, sacerdotisa, nunca quis cuidar das pessoas espiritualmente, isso aconteceu, né? E aí quando eu chego lá em Pernambuco, né, quem é essa branquela do Rio de Janeiro que não sabe a diferença de um preto velho com um caboclo que vai tombar a Jurema, ou seja, que vai sair como uma sacerdotisa, que vai poder cuidar de pessoas, que vai aprender essas coisas com os mais velhos, essas mensagens. E isso também me assustou muito, porque eu digo, olha, eu não sei o que é, mas vamos lá, né? E aí depois eu fui aprendendo, né, ouvindo as mulheres mais velhas, a essa sabedoria espiritual dos mestres, dos caboclos, dos exus, pombagiras, entidades, né, encantados, seja na Jurema xamânica lá, que é uma árvore, né, da qual a gente faz a bebida, que foi muito perseguida, então cala-te, vem daí, né, e aí quando nossos irmãos africanos chegam também, é uma questão bastante complicada, né? Aquela estratégia de dividir para dominar. Então, mas quem recebeu foi o índio, né? Ele me fala muito bem no trabalho dele, inclusive acadêmico, que é um princípio xenofílico, que abraça o que é estrangeiro. Então, Pernambuco recebeu judeu, bruxa, todo aquele povo que vai para lá. A primeira sinagoga está lá em Pernambuco. Então é muita coisa, minha gente, mas a sardinha aqui, a minha sardinha, né, foi isso. Falei, por que uma psicóloga e essa coisa toda com a Jurema? Porque para mim, para mim, né, não sei qual é a opinião de Ana e de João e de vocês, a gente vai abrir para conversar um pouco sobre isso. A Jurema é magia, ela é muito alquímica, ela é muito, né... Olha, o mestre incorporou aqui e falou para você pegar aquela folha ali de samambaia e deixar em pão onde você vai sentar. Onde está escrito que está certo isso e que isso não é Jurema? Então, o que é fazer Jurema? Então, eu gosto muito disso, né, porque eu vi muitas histórias e vivenciei muitas situações em que as pessoas acionavam o cuidado espiritual, precisam num terreiro,
mesmo que não seja de Jurema, tá? Porque no Sudeste a gente tem, né, a Umbanda, a gente tem várias nações de candomblé e outras coisas holísticas e por aí vai, né? Mas como é que eu estou na minha relação com a minha espiritualidade? Daí eu estava vendo, ela passava a lista vamos sacudir, vamos fazer, vamos acontecer, mas assim, né? O tempo maior que o coração do jurimeiro estava ali entregue, mas aí eu chamando a psicóloga junto com, né? Porque quando você está incorporado, às vezes você não vai ter uma consciência ali de entender, de perceber, né? O que está acontecendo. Então você via coisas assim, tipo, eu digo, aí a pessoa dizia assim, não, acendi a vela tal, que foi, eu fiz, eu tomei o banho, e estava mentindo e tal. Mas é uma relação, porque essas entidades, esses encantados, esses seres espirituais, eles sabem de nós. Então, eles são a terra, eles são essa árvore, eles foram pessoas que viveram como nós. Maluquinho foi uma liderança quilombola. E ainda é no plano espiritual. Qual é o meu quilombo espiritual? E é isso que a Jurema vem trazendo com uma força fenomenal. E quando eu vi que o mindset, a psique das pessoas mesmo, a forma como eu procuro, sem julgar essas pessoas, ela poderia atrapalhar uma ampla expansão da conexão com essas entidades espirituais, com esses encantados. Eu falei, opa, tem um ser humano aí, aquele que inventa Deus, aquele que diz, olha, não, esse negócio de perder o vinho da Jurema, tu vai preso se tomar. Então, isso era o volante lá, teve uma história de perseguição indígena muito séria no Brasil, né? Inclusive pelos nossos irmãos africanos, que está incorporando o caboclo, isso é coisa, isso não é orixá. E aí a minha mãezinha de Jurema, a Oki, já fez a passagem, ela me dizia, a Jurema é à noite, é tudo morto, já tudo viveu, já tudo encarnou, Jurema de terreiro, né? Já tudo encarnou, já tudo teve uma passagem, então esses caboclos, esses índios, não sei o que, essa galera está toda, né, encantada pela árvore da Jurema, que é aí quem pode falar melhor desse princípio xamânico, talvez seja a Ana nas suas vivências, né? Mas na Jurema de terreiro, que vem dessa perseguição, que vem, né, do lado do sertãozão e vai mais para o litoral, a gente, olha, a gente está lidando com morte, né? Eles são mortos, eles são, né, que se encantaram, que vêm nos auxiliar, porque eles sabem que é ter fome. Por isso, né, eles falam, eles bebem, eles fumam. O orixá ele nem fala. Aí ela dizia, o orixá é como se fosse o dia. Ele não deixa de ser psicológico, mas ele é como se, é o lado B e o lado A do antigo vinil. Para quem gosta de música, né? Tem que ouvir os dois lados. Exatamente, por isso que o João começa dizendo, opa, então a minha assessora falou, olha, você é juremeira, você vai entrar aqui, você vai tomar sua Jurema, consagrar sua Jurema, mas você vai ter que cuidar da sua Inhaçã, porque ela que sustenta a tua força vital. Mas tu tem lá os teus antepassados lá de Tracunhaém, que tu tem um chamado, que não é dar continuidade ao teu tempo, que é outro outra culto, coisa. né? E que é outro culto. Na verdade, são 3 cultos. Nesse universo são 3 cultos diferentes. É o culto da Jurema. Quando você vai se iniciar, né? Você tem que fazer o culto da Jurema. Muitas vezes não se iniciar, mas pelo menos levantar as suas cidades. Fortalecer ali, né? Tem o culto da ancestralidade, que você tem que dar essas obrigações à sua ancestralidade. Por fim, é o orixá. Ori, depois orixá. Mas ori e orixá está tudo no mesmo, mas é um culto. Orixá, ori, um culto dos antepassados e o culto da Jurema. São 3 pertenças.
E esse povo ainda é católico, há muitas vezes. E que faz parte de cada um E de que são nós, fase, né? Da então, nossa saúde. a maioria, a grande parte das pessoas, você tem essas 4 pertenças. Vai de novo, Ju. Ori. Ori, Orixá, primeiro a Jurema, depois o Ancestral, depois o Ori, depois o Orixá. O Egum, sim, depois o Ori e o Orixá. Né? Então assim, e antes, não, no final da iniciação tem que ir para a igreja para assistir a missa. Né? Então assim, são 4 pertenças. Imagina a saúde mental, né? Ainda mais dessa Né? perspectiva. E nessas 4 pertenças você passa por processos. Processo que é você e a espiritualidade. Pois é, então o João Paulo falava, não queria, né, o que a gente chama de ego, conceito, não quer ficar preso. Mas quando a gente vai estudar, quando a gente vai ouvir os mais velhos sobre essa energia, né, sobre essa forma com a qual a gente se congrega na nossa força vital, por isso que ela diferenciava lá essa questão dos nossos antepassados, que são mortos. Aí a gente está falando de Jurema. Isso faz parte, isso está no combo aí da nossa forma de vivenciar. O que a gente aprendia, e me parece que está mudando um pouco, né, esperamos que sim, é que alguns terapeutas vinham formados, principalmente na área da psicologia, ciências humanas, como se essas coisas não fizessem parte da vivência, como se não houvesse um determinante espiritual da saúde, como se eu não cuidar de Xangô, se eu não cuidar do meu malungo, se eu não cuidar do meu caboclo, da terra que eu piso, porque ele pisou primeiro, eu não vou me sentir mal se eu for uma pessoa hipersensível àquilo. Eu posso desenvolver, sim, uma doença do corpo físico, mental, né? Tá aí, Oiá, Iemanjá, né? Que vamos falar dessas questões de Ori, né? Mas falando da Jurema, Joãozinho, essa correlação que a gente busca fazer, né, nessas formas de a gente cuidar e de inserir como é importante esses aprendizados, né? Por exemplo, o que o João falou do estrepe no caminho, né? Eu posso ir para qualquer tradição. Como é que eu cultivo o caminho do meio na tradição budista se eu estou colocando estrepe no meu caminho? Olha o que o Malunguinho tem a ensinar para a gente. Se eu mesmo crio a minha armadilha, eu já penso negativo, eu estou acendendo a vela aqui, mas desculpa aí o palavrão, mas eu estou com o cagaço danado porque eu tenho medo, eu não quero, eu não gosto. Então, não é um cabo de guerra, né, ali com a espiritualidade, mas o quanto que isso fala de uma saúde integrativa e de quanto isso é importante ser conquistado, esse valor de ouvir esses mais velhos, de aprender com essas sabedorias, sejam as documentais, sejam essas sabedorias mais vivenciais, porque elas são evidências científicas, sim. Porque se você pega uma pessoa, antes dele se cuidar e depois que ele está se cuidando espiritualmente, você vai ter a transformação no corpo físico. Exemplo, só um pequeno parênteses para terminar e a gente poder conversar. Eu tinha uma dor na minha perna e a minha manhinha dizia, Adriana, vai no médico. Primeiro ela disse, olha, tem que tomar a sua Jurema, que é fazer Jurema, se consagrar. Eu digo, que diabo é Jurema sagrada? Então, acho que a primeira coisa, né, como é que a gente define o que é Jurema? Como é que dá para definir isso? Eu não sabia absolutamente nada, nada. Mas eu estava com aquela dor nos quadris, e eu achando que era alguma coisa de útero, de perna e tal. E a minha sacerdotisa disse assim, vai no médico. Vai no médico mesmo aí, da terra, né? Vê lá o que você tem. E eu era bem, né, virginiana. Alguma coisa no meu corpo físico. Nada. Aí começaram vários fenômenos, que eu não vou entrar aqui em detalhes, depois vocês conversam quem quiser, até eu chegar em Pernambuco para tombar e consagrar a Jurema. Quando eu cheguei lá, essa dor era insuportável, ela só foi aumentando. Eu digo, mãe, não tem nada aqui, o que está acontecendo? Ela, calma, minha filha.
Então, filho, é verdade, quartinho. E um pouco antes. Já descartou uma coisa. Vai lá no quartinho da vida, já vai passar. Quando começa, né, a nossa gira lá, né, com a minha avó, com a minha mãe, com toda a comunidade da Jurema lá, que é para fazer a entrada, né, a um primeiro momento de consagração ali, quem é que recolhe, qual é o mestre que vai recolher. E o meu mestre começou todo o toque, e o meu mestre chegou, eu meio sem entender nada, porque eu não tinha, e ela dizia isso, essa moça não sabe, então ela não tem como fingir. Então ela precisa ser respeitada, porque ela não vai fingir. Se ela estiver sentindo essa dor que ela está sentindo, é alguma coisa espiritual, então vamos respeitar. Se ela é branca, na pele, se ela veio do Rio de Janeiro, se ela não tem que respeitar, porque ela não sabe nada. Então é uma outra, ela não leu para saber. E quando começou essa gira, aquela dor foi tão insuportável que eu entrei num negócio assim, meio esquisito, que eu só vi. Minha mãe era bem pequenininha, né, um pouco físico, mas é gigante até hoje, né, na alma. Eu só vi ela vindo assim, eu já estava meio esquisita. E ela já vindo com uma bengala e um chapéu. O meu mestre manda. Ele não tem um pedaço da perna, depois ele cortou. Né, com todo respeito ao mestre Manuel pela pedra, pelas horas que são, pelo menos o meu manca, não sei em outras formas, né, e ele usa uma bengala. Então, assim, e depois que eu incorporei, aquela dor sumiu. E eu sou super racionalista, né, então hoje eu não consigo mais, porque hoje eu já estou com assim, ó, isso aí é do corpo, é da alma ou é do psicológico, né, da emoção dessa pessoa, ela está muito ansiosa, né? Então, assim, como que a gente pode aprender a cuidar junto com a espiritualidade, especialmente a Jurema Sagrada, tem a nos ensinar, tá? Então é isso que eu queria deixar como esse brinde aí pra gente poder continuar conversando, né? Tá? Ficamos Vamos abertos às perguntas, né? Para a gente interagir melhor. Vamos bater um papo. Posso fazer uma pergunta? É que eu vou anotando aí, é que aí vem articulo com outra coisa. Deixa eu mexer aqui. A questão da fumaça. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Como é que a gente poderia falar qual o significado, se é que eu vou usar a expressão correta, qual o significado espiritual da baforada, da fumaça em si? Qual seria, como é que poderia falar um pouquinho mais da fumaça, o significado dela nessa questão ou de defesa, limpeza somente, será? Como é que... Bom, o sopro, ele está, né, o sopro divino, né, ele está presente em muitas civilizações, né, a judaica, né, ele moldou o barro e soprou, deu a vida, né, em várias civilizações indígenas, né, na América do Sul, América Latina, tem a história desse sopro e na Jurema, né, tem o sopro da fumaça, né, porque é a força do sopro mais a fumaça ela é que encaminha, né, aquele pensamento, né, aquela intenção ela vai seguir com a fumaça, e a fumaça ela se expande, ela vai longe, né? Dependendo do fumo que você coloca no cachimbo e da tua intenção, a fumaça vai para algum recado, né? Se você faz o teu fumo, tem o fumo normal, né? Com alecrim, erva doce, cravo, né? Aí o meu é tudo né? indígena, né? O meu é aquela Mas aí, outra velandinha. esse fumo é aquele fumo da limpeza, né? De limpar o ambiente, de limpar o corpo, né? De mandar uma energia
boa para a pessoa, né? Onde ela estiver, você vai num lugar lindo feito esse aí, né? Numa hora de madrugada, beirando a noite, não é isso? Depois da meia-noite, né? E vai, e chama os anjos do povo, vai fumaça, pede o mestre para levar aquela fumaça, aquela intenção que ajude, tá? Então, é isso, uma intenção boa. Mas existe, né? O ser humano. O ser humano, né? Esse Você pode juntar outras coisas, tipo uma pimenta bem amassadinha, outras coisinhas mais, né? Né? O quê? Fumaçada pasqueira. Pasqueira, né? Que todos da esquerda. Então, assim, você fumar um castinho de pimenta, sabe? Então, assim, aí já o ambiente não vai ser esse. O ambiente não vai ser esse. Aí você vai ir pra esquinazinha, cruzilhadazinha, né? Cruzilhadazinha. E se for na encruzilhada de uma mata, pronto. Um canavial. No meio do canavial, pronto. Esse ritual não é mais. Em Disney tem também, não vem também dos afros? Oh, É a Jurema urbana é essa mistura, porque tem as receitas que o povo do Congo trouxe, o povo da Angola trouxe, o povo da Guiné trouxe, cada um tem suas receitinhas mágicas, né? E juntou com as receitinhas indígenas, né? A gente vê mais o índio com essa. Exatamente. Mas na África também se usa fumaça também. E a fumaça pode ser do cachimbo, pode ser do incenso, né? Do defumador. Né? Então existe defumador para todos os. Né? Você quer limpar sua casa, tem aquela formulazinha. Você quer descarregar a sua casa, tem outra fórmula. Se quiser atrair bons fluidos, né? Aí já tem outra fórmula. Né? Se quiser acalmar, aquela casa tal, o povo está tudo agitado, então vamos fazer outro defumador, tal. Né? Então, para cada situação tem uma fumaça específica. Né? E a fumaça, ela vai encaminhando aquele pensamento seu, seja ele qual for. Que aí vem o uso das ervas também, né? Sim, é tudo uma coisa atrelada à outra. A erva, a fumaça e o pensamento. Erva, fumaça e pensamento. Né? E a intenção. Né? O pensamento. Eu queria só trazer uma coisa que colabora para vocês, tá, para a gente pensar junto, que é o seguinte. Eu, graças a Deus, eu digo graças a Deus mesmo, porque eu fui a 9 países na África e o João deve ter ido, sei lá, quantos milhões mais. Sabe, gente? Então, mas o João conversa com a África todo dia, né? Então, assim, a gente tem uma relação. A África pra gente é uma coisa normal, né, João? A gente acabou de falar com o Beninho antes de vir pra cá. E, assim, é normal, porque, né, sei lá, quantos de nós aqui já foi na Disney, aí, sei lá, né, e deixa as pessoas pra lá. Mas eu tô trazendo isso pelo seguinte: quando você traz a sua pergunta e você a sua, eu fico imaginando, assim, se alguém aqui já parou pra pensar, e eu acho uma conversa importante, que foi Sotigui Koyate, que é um griot, né, mestre da pedagogia griot, um griot da tradição oral de Burkina Faso, mas do Império Mandinga todo, que pega vários povos ali, que é o mestre da tradição oral, né? Ele passa a tradição de geração em geração, são exímios cantores, bailarinos, e antes de existir juiz, advogado, conselheiro, psicólogo, existiam os griots e existem até hoje. Então, isso é uma coisa. E o Sotigui Koyate conheceu os Cariri Chopó no Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte, na suíte presidencial do Sheraton. Eu nunca vou esquecer isso, porque era muito forte, porque era um lugar totalmente nada a ver, e esse encontro aconteceu por 3 dias. E essas pessoas, a gente encontrou 2 velhinhas indígenas no banheiro chorando sem parar, porque aí elas com vergonha. A gente, não pode chorar aqui na frente, não precisa ficar se escondendo no banheiro, não. Que era assim, ele é o irmão do pajé velho que morreu. Houve um encontro de almas, eu contei para o João quando eu fui na minha primeira cidade, que eu fui Fórum Social Mundial, que eu fui nos Maasai. Eu tive um encontro desse com uma mulher Maasai, que eu falo com ela até hoje.
Porque assim, eu encontrei uma ancestral minha. Dá até uma dor aqui do lado direito e começa a ficar meio arrepiado. Porque assim, isso existe. E aí, são essas coisas que a gente não sabe as respostas no cérebro ego nesse mundo. Mas enfim, eu estou trazendo isso porque Sotigui verbalizou isso com os indígenas. Vocês somos nós, né? Porque o que é indígena? É a pessoa, aí João Pacheco de Oliveira, Museu Nacional, é o autóctone, é o que está na terra. Por que a gente chama o indígena de indígena aqui e o africano de lá, que é o autóctone, também não de indígena, né? Eu estou falando desse povo mais originário. E eu fico viajando, né? Porque esse Maluinho para mim é um mundo, porque assim, é um cara, porque assim, eu tive o prazer de ir nos 54 povos indígenas do Nordeste. Eu que ia na exposição dos primeiros brasileiros, patrocinado pela Petrobras, assim, oi, seu Diogo Lécio, que é caçador. O senhor tem cachimbo, tem apitos, o senhor é caçador. Você poderia fazer 20 apitos desses que eu vou trazer para a exposição? Oi, artesão tal, você poderia, em vez de fazer, botei um bichinho, em vez desse para a exposição, uma capivarinha maior? Então, assim, o meu papel é ir buscar a cultura material, tá? Então, o cachimbo, né? Eu trouxe esse cachimbo para vocês verem, o cachimbo, né? O cachimbo do João e o cachimbo. Isso é angico, isso dali é um chifre de boi. Então, assim, eu só queria trazer esse aspecto da importância de que é indígena e que é africano. Isso para mim já é uma coisa assim, vamos pensar um pouco nessa base, porque para mim, africano também é indígena, nesse lugar do autóctone, nananana. Então, claro que tem diferenças, são 347 línguas hoje vivas, fora todos que foram assassinados, exterminados. Imagina na África, todos que vieram, então assim, são muitos degraus. Mas sobre essa pergunta da fumaça, da tonela. Então, entender esses dois mundos. E aí eu aprendi em Pernambuco que a resposta está na fumaça. Mas eu aprendi isso com quem? Com o Zé Duda, que é do cavalo marinho, que é mestre de maracatu rural, mas que também é do canavial. E aí ele é mestre de cavalo marinho, mas no carnaval ele também é mestre, né? De caboclo de lança, mas ele também é juremeiro. Então assim, nem sei se tem mais diferença, pelo que vocês contam, né? Todo mundo das agremiações sérias muito antigas são juremeiros, são do maracatu rural e são do frevo. Né? Eles quase têm uma troça que todo ano são os ciclos festivos, aí o cara, no São João ele tem um boi, né? É isso, porque é isso. E a pergunta para o Pedro Salustiano foi, por que vocês fazem isso? Porque é minha brincadeira. Deixa eu brincar, né? Deixa eu brincar. Isso eu estou falando do cavalo marinho do maracatu. Agora, por que eu faço isso? Porque é minha jurema, porque é minha obrigação, porque você não estaria nem vivo, né? Se você falou, não estaria nem vivo intelectualmente. Aí voltando para a fumaça, e para aquilo que a Adriana trouxe, o meu foi ao contrário. O seu Júlio Suíra, Pajé Cariri Chocó, 84 anos, a aldeia só está viva e junta, porque são 5 mil índios, porque tem um Júlio Suíra, então são 25 anos que a gente acompanha. De 15 em 15 dias eles vão para o Oricuri, que é o lugar sagrado, que não tem luz, não tem internet, não funciona, sem luz, porque eles vão viver como os antigos, na ancestralidade. Isso hoje, agora, né? Sem povo que existiu, não estou falando, né? Agora eles estão, inclusive, sentindo a gente aqui falando. E isso, o Júlio Suíra me levou no pé de angico, que eu acho que tudo ali é feito de angico, né? Que é só um tronco que você corta e faz o cachimbo, é uma coisa de louco. E trazer para vocês, tentem imaginar uma aldeia na beira do Rio São Francisco, né? Os primeiros brasileiros, os primeiros que tiveram contato com o colonizador. E aí eles aprenderam que a Adriana usou a palavra segredo. Ninguém fala nada. Está vivo até hoje porque eles aprenderam, não conta nada para ninguém. Né? E o João sabe que eu liguei para eles para perguntar, vai ter a viradouro? Posso falar da jurema indígena? Não fale de jeito nenhum. Deixa isso quieto, não fale disso. Né? Fala aí do alguém, fala do povo. E aí quando, né, aí aqui está escrito, foi João que me disse que falou, que tem aqui os 7 reinos da Jurema, aí a Alhandra, que já é um outro mundo, já é Paraíba, bababá, mas aí seu João, seu João Malunguinho diz, Manacá, Bajucá, Aroeira, as 7 plantas. E aí seu Júlio Suíra, só para trazer a coisa da fumaça, pega minha mão assim, e faz assim, vem cá, minha filha, vem aqui. Aí ele faz assim, tá vendo isso aqui? Aí eu acho que é um pé de aroeira que tem na frente da casa dele, pé de angico talvez. Você tá vendo isso aqui, minha filha? Meus guias são vivos, essa planta é viva. Ela se materializa. O meu encantado não é um morto. Olha a diferença da frase. O meu encantado é vivo, ele é uma planta que a gente traz essa planta para vir conversar. Então, eu sou a Jurema, eu sou a planta.
Ela se materializa aí no corpo de alguém, aí quem vê, quem, né? Aí eu adoro o sexto sentido, né? Quem é de ver, quem é de escutar, escuta, quem é de cheirar, sente, cada um de nós. Então assim, olha a diferença e ao mesmo tempo olha as semelhanças. Sim. Porque o cara vai dizer, não. A minha religião é viva, não é egungo, não é morto, que aí o João falou, egungo, né? Você falou dos 3 aspectos, inclusive aqui vai falar dos 3 mundos. Seu Júlio Soeira vai dizer, é vivo. Aí você vai falar assim, ué, mas seu Júlio Soeira não cultua o pai dele, o pai francisquinho, não cultua. Aí, para os indígenas é outra coisa. Jurema é jurema, vou tomar a planta, vou ficar lá no Uricuri, porque é vivo, estou tomando a planta. E eu fumo as plantas. Então, no meu fumo indígena, vai estar um monte de gente, que eles, inclusive, não podem nem falar o nome. Aí, voltando para a Fiocruz, tem várias ervas que nunca nenhum pesquisador na vida fez. E quem foi escurrachado, que eu sei exatamente quem é, que só tem uma tese de mestrado, ela não volta, não pisa no pé lá. Então, assim, não pode. Por quê? Porque eles só estão vivos porque eles usaram isso como ferramenta de manter aquilo vivo. Então, ao mesmo tempo, o desafio para voltar para o João é que bom que isso está acontecendo. Porque o João, com toda essa história que eu sei em partes, mas agora ouvindo toda, que bom que você conseguiu. E que bom que eu digo assim, você, Valunguinho, né, a ancestralidade, porque isso vai para a avenida. E aí a gente vai começar, né, como ter essas rodas aqui, conversar sobre isso. Então é lindo, porque assim, o que eu diria como indígena é todo mundo fuma. Crianças de 5 anos fumam. Todo mundo fuma pelo menos 3 vezes ao dia. Isso é a cultura indígena do Nordeste. Aí eu posso falar do Nordeste dos 54 povos, porque tem coisas que os unem. O toré é o nome do ritual, mas também é o nome da dança, também é o nome do canto. O fumar é uma coisa que todo mundo faz. Fuma mesmo, todo dia. Eu fumo depois que eu tomo café da manhã para dar uma acordadinha. Eu fumo depois que eu almoço para dar uma cagadinha. Eu fumo depois do jantar para dar uma dormidinha. Porque aí eu fiz aulas e aulas, aí digo aulas porque assim não é aula, você aprende na tradição oral. Eu aprendi a fumar, gente. Sabe o que é fumar isso aqui? Isso aqui é um toco de isso fumo inteiro aqui. E eu fumo só incorporado, sei lá, virada lá no meu escabão. Eu fumo isso aqui inteiro. Eu trabalho numa casa de desenvolvimento mediúnico aqui em Vargem Grande, na Casa do Amor. E todas as minhas entidades fumam, porque é na resposta que está, é na fumaça que está a resposta. E aí é tudo isso que o João trouxe, né? Que aí tem tudo a ver com a Jurema. Que aí são as 3. É qual a sua intenção, com quem você quer falar, o que você quer falar e que resposta você quer. E o interessante é que a gente entenda que essa Jurema urbana, né, ao qual o Valunguinho está inserido, ela é fruto dessa recriação, miscigenação, recriação, mixagem toda de falou até que africano, passa português. pelo católico, no final que foi o catolicismo. Sim. Me remeteu... Até mesmo porque Nossa Senhora da Conceição, ela é a madrinha da Jurema. Né? Não há juremeiro que não tenha devoção a Nossa Senhora da Conceição. Né? Como também a Santo Antônio. Por que, João Pai, Nossa Senhora da Conceição é qual Oxum? A do povo. Não é o Oxum, não. Ela é Nossa Senhora. Né? E uma outra coisa que eu queria dizer aqui, essa coisa do temor, do terror, né? Não é uma coisa que foi criada só na escravidão. Hoje, quando você vai no Benin, no Togo, né? Eu estou louco para conhecer, vou conhecer, né? Vamos conhecer. Lá existe a feira do feitiço, gente. Feira do feitiço. É um mercado, uma feira mesmo pública, que tem de pata de animal, a osso, a dente, a pó, né? Então, assim, você enlouquece numa feira dessa. Passa, né? Através. Exatamente. Em Leifé, eu tive a oportunidade de ir para uma feira, mas não era feira, assim, hoje eu não vejo como feira de feitiço, não. Tinha coisas para vender, né? Era um mundo de sementes que serve para tudo, né? Tanto para matar, para tudo. Lá tem, e eles estão lá vendo, olha, está aqui serve para isso, isso. Então, assim, esse universo é uma herança que a gente tem, né? Mas a herança
aqui no Brasil, ela ficou no temor. Lá não tem temor. Exato. O temor que impõe lá são os neopentecostais quando chega e demonizam, e assim as pessoas começam a absorver essa demonização, né? E aí assim a saúde mental, né, vai embora. Porque o medo, né, ele Exatamente. manipulável, né? Deixa eu fazer uma coisa pra gente, a gente precisa ir fechando. Então, essas são as últimas perguntas. Infelizmente. A mulher tem uma lugar. Pois é, daqui a pouco a gente vai tomar uma cerveja. Cantareira tem. Olha, vai até de manhã. Mas é só, assim, respondendo Felipe, Ana, e conversando também com todo mundo, né? Quando a gente fala da morte e da vida, não são dois discos separados. Lado A e lado B não estão separados. O antepassado que plantou aquele pé de aroeira, que os índios... Aí eu não tenho essa vivência com os índios, sabe, Ana? No sentido de, né? Mas existe o sacrifício vegetal, o sangue preto que vem das plantas. Ela estaria morta, mas ela te dá vida. Ela te dá o banho, eu boto no cachimbo, né? Então, é sim herança dos nossos irmãos indígenas na Jurema, que eu aprendi, tá? O fumaçar no ambiente faz parte, né? Essa fumaça que vai para o ambiente, essa fumaça que carrega um recado, sim, a intenção, o pensamento. Mas a gente tem também os ciganos e as ciganas que usavam cachimbo fumaçado. A gente tem os índios africanos, americanos também, né? Então, assim... aí no México, por exemplo, não existe ritual sem passar Palo Santo, sem passar Copal Blanco. Vira outra coisa. Então, se a gente pensa lá no tarô como a morte, como a transformação, e a Jurema como aquilo que transforma. Porque no orixá a gente tem alguns dogmas. Iemanjá e Iemanjá. Não vou cuidar de Iemanjá dentro da Jurema. Entende? Eu não vou cuidar de orixá dentro da Jurema. É um pouco isso. Mas é por isso ela usou essa metáfora do dia e da noite. Do lado A, lado B. A sombra e a luz. E quando a gente pensa isso para a nossa vivência como seres encarnados, corpo físico, será que é só isso que está vivo? Aí a gente tem um morto carregando vivo lá de Pernambuco. Essa é brincadeira, né? Olha quanto ensinamento essa tradição, essa cultura e essas vivências, elas podem trazer quando a gente está pensando nessa dinâmica da morte e da vida, sem o pânico de que a gente a morte acaba quando, se dá quando acaba nosso corpo físico, ou que está tudo no corpo físico. Então a fumaça, ela é um elemento, erva que se transforma e que toca em coisas que talvez a nossa mão física não vai tocar. Pensamentos, sentimentos, emoções. Então é uma penca de ensinamento, entendeu? Assim, é muita coisa, sabe? E a gente vê a belezura que é aí essa coisa da mixagem, da mistura, que essa Jurema de terreiro, essa Jurema mais urbana, como o João traz, que é interessante, né? Porque senão a gente fica assim, não, isso aqui é pura raiz africana, não, isso aqui é pura raiz dos ciganos, não, isso aqui é pura... a nossa força, né? Porque adaptação, eu voltei um pouco tempo das Europa lá. A resiliência. Cara, esse é o tempero, esse mix, né? Essa é a nossa energia de Isso vida, não nos de diz ser beleza, pior, né? na estética. É a própria da vida, resiliência né? mesmo, você poder de mudar. O que vem. Gente, pra mim aí é macunaíma, né? A gente come que vem de fora e caga um filho novo. Exatamente. Desculpa, pariu, que cara incrível. Quem morreu pra gente tá vivo, né? Porque isso, assim, o macunaíma ele vai comer tudo que vem de fora, o que quer que seja. Aí eu me lembro de Chico Sainz, Nação Zumbi. Só Pernambuco também pra isso, porque eu acho que o Pernambuco é isso. Porque aí todos os caboclos hoje, a tradição só tá viva porque aí mudou, não é mais o caboclo de lança. Hoje em dia já tá cheio de LED, gente. Coisa chiquérrima, você fica assim, para. E o cara tá lá no fim do nada, é analfabeto. Caboclo de LED, né? Caboclo de LED, sabe? É a agora da mãe, sabe? TikTok, solar, mais é legal isso, porque ainda. a Leandra, né, um pouco, né, são 7 ilhas da Jurema. Aí o cara vai ali pro cabaré, porque né, a história é essa, que eles chegam ali no cabaré, ali no Recife Antigo, aí já é a mistura da falange toda africana com a falange toda
diga que já sabe da Jurema aí. Que aí você. Aí, olha que loucura, para ela se iniciar na Yansan dela e ele pro orixá dele, que eu nem sei exatamente qual é, ele teve que fazer. Então, teve que fazer a Jurema. Olha, gente, olha a tecnologia. É muito avançado. É interessante, você falou do Manunguinho, né, que é de São João Batista, seria o Xangô. Sim. Mas Sim, Ou não tem essa... Não tem. Interessante, né? Foi parar no... ela quer perguntar, o Felipe quer ficar afoito aqui, desesperado. Calma, É muita informação Também bacana. conheço o Felipe. Nossa Senhora, muita é coisa muito boa. bom. Essa A noite gente tem só que vai fazer ficar um pronta. É uns 3 dias de Uns 3 dias. encontro, pega as Já acabou até meu caderninho, viu? Eu não. Então vamos fazer essa rodada. Deixa a sua companheira Claro. aí de trabalho. Companheira, coleguinha. Coleguinha. Não somos da mesma parceria. Não são da mesma Não. parceria? Mas ela já torceu É muito por rival, mim. é rival. Já torceu por mim, já torceu por mim. Nós É. somos concorrentes. Mas Vem da Veradouro. é um concurso, é um concurso. Mas nós estamos juntos, ela já torceu por mim. Entendi. E foi Sempre campeã torci pequena. muito. É verdade. Olha que coisa. Agora a bonita. gente somos Mas ela tem uma veia artística. Concorrentes, olha as correntes. Vai dar empate, pronto. Mas ele sabe, ele aproveita também as minhas perguntas. Lógico, porque isso é Estamos engrandece, aqui. né? Solta a bala. A minha dúvida é estranha. Ótimo, vou perguntar. A minha dúvida é estranha. Malunguinho é um caboclo. Na mata ele é um caboclo. Na Jurema ele é bom mestre. E depois, na encruza, ele é o guardião. Isso está escrito em algum lugar que eu li. A minha pergunta é: Malunguinho também é um juremeiro ou os juremeiros cultuam Malunguinho? Ele... É difícil que eu perguntei? Não. Eu tenho essa dúvida. Bom, pela lógica da própria Jurema, Ela quer fazer uma pergunta só pra gente. um momentinho, viu, Letícia? Pela lógica que a gente entende que todo juremeiro, todo mestre, ele é mestre porque em vida ele concentrou informações, né, que deu a ele o privilégio, na sua passagem, ele se transformar num mestre. Mestre, sim. Né? Então, a gente subentende que Malunguinho, né, ele tinha o acúmulo de conhecimento, de ervas, de caminhos, né? Porque assim, já que ele atuava de Recife até Goiânia, então mais ou menos 70% ou mais, certo? Segundo os registros, ele estava no lugar e de repente ia, aparecia no outro, né? Então, a gente entende que ele tinha um conhecimento, o acúmulo de conhecimento, né, muito grande, né, entre ervas e estratégias de guerra, né, e tudo mais, que deu a ele esse título, já que era comum, né, entre o povo negro, né, e o povo indígena também, os benfeitores, quem os liderava, quem os defendia, pós-morte tinha seu lugar, né? Tantos heróis não foram divinizados, né? Quantos heróis não foram divinizados? Então, assim, por ter esse acúmulo. Então, eu acredito, né, piamente que ele em vida era um bom mestre. Era um bom mestre. Tá, eu vou me meter aqui, mas é a minha vivência, tá? Que fiquei bastante confusidade, porque eu não sabia nada. Então, eu digo, mas assim, mãe, é caboclo ou é mestre? É Exu ou é
cigano, o que está acontecendo? Então, ela me disse assim, João, Que vira, tem entidades, entidades que viram. Pode ser em determinado momento ele pode vir se apresentar para você, ou o sacerdote Jurema acionar para sua proteção, seja lá o que for, ele como um caboclo que vai para a mata, como um índio, como liderança quilombola, ou como um mestre. Entende? Toda uma Isso como um mestre. uma trajetória. Mas tudo isso vai depender do percurso Exatamente. em vida que é, da trajetória de vida dele. Exatamente. Né? Como E a tem trajetória de malucas vida, também, né? e a trajetória de vida dele leva ele a ser um truqueiro ou confundido com um Exu, porque ele estava nos lugares, ele estava na diversidade, ele criava a diversidade, para organizar. Como é que diz? O Exu cria a confusão para depois organizar, e desorganizando para desorganizar. Baixo é isso, né? E é o caboclo por quê? Porque, na verdade, o caboclo, ele não é um índio, né? O caboclo, como a gente costumeiramente, né? Caboclo era um mestiço com índio e negro, né? Então, assim, a Jurema, ele retrata caboclo como um índio de pena, um índio de pena, né? É o caboclo, né? E o mestre é porque é o conhecedor, né? das coisas da Jurema. Né? Então, confirma-se que pode virar. Pode virar. Dependendo da situação, da entidade, ela pode virar. Você quer perguntar? Felipe vai ser. Felipe está falando sobre isso. Não, gira. A moça da Deixa. A moça da. Deixa eu ver Deixa se girar. Deixa eu ver se ela quer falar. Ela mandou a pergunta. Pietra. Ela lá da... Muito bom. Pietra, você quer falar, meu amor? Pergunte. Eu mandei a pergunta, mas eu já estou aqui, né? Só para me contextualizar, vocês entenderem sobre a Beatriz. Eu sou psicóloga também, fazendo mestrado, e a minha pesquisa é sobre as práticas de cura e cuidado dentro do universo da Jurema Sagrada. Sou juremeira. Peraí, é sobre o quê? Fala de novo. Práticas de cura e cuidado dentro do universo da Jurema Sagrada. A minha pesquisa é no terreiro em Arapiraca, Alagoas. Da onde vem os fumos que estão tudo aqui nos altares. Você nem está sabendo, mas temos coisas de Arapiraca logo aqui na nossa frente. Que eu nem falei sobre a parte do fumo em si, né? Do que se fuma. Eu sou filha de santo e de Jurema, de pai Alex. Pai Alex, mestre Alex. Que é de Arapiraca, ele é de onde vocês conhecem? Ah, certo. Ele já foi lá para o Quipupa. Ele já foi pro Quipupa Malunguinho, o João tá falando aqui. Eu conheci ele. Como é? A minha pergunta é uma dúvida mesmo que eu fui construindo ao longo da minha pesquisa, né? Até hoje, e eu nunca consegui fechar isso assim, na minha dissertação, que é de onde surgiu mesmo a Jurema nesse formato ritualístico que a gente pratica hoje em dia, que a gente sabe que surgiu dentro das aldeias, né? Mas nesse formato de onde surgiu. Muitas das pesquisas falam que foi com a Cais, com a Maria do Acais, outras falam que não é bem assim. E aí eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês. Bom, o Acais é um dos pontos, é considerado a Meca da Jurema, no Nordeste, o Acais. O Acais, Alhandra, fica na cidade de Alhandra, né, na Paraíba, quase fronteira com Recife. E lá... É na fronteira, gente. É na fronteira, E lá era um aldeamento indígena, né?
na época da colonização. E lá surgiu duas grandes lideranças, né? Duas Marias, a Maria do Acácio I e a Maria do Acácio II, né? E possivelmente foi lá que a construção ritualística, como hoje é conhecida, se deu, né? Porque lá existe, no Acácio, hoje não existe mais a Casa do Acácio. Quando a gente começou aqui esse processo do grupo de estudo, do que Pulpa, nós fizemos uma ida, né, para conhecer o Acácio, que quase nenhum juremeiro do grupo da gente conhecia o Acácio, só de ouvir falar nas cantigas, nas mestres que era pontuado. E a gente foi para lá, para o Acácio, né, e quando chegou lá a gente conheceu a casa de Maria do Acácio, ela já não morava mais lá, já tinha falecido, e a sobrinha dela também, e as tronqueiras de alguns mestres, né, que era onde eles foram sepultados, que eram os pés da Jurema centenários que tinha lá, né? Então a gente teve esse contato, eu tenho alguns registros disso, mas infelizmente um mês depois um neopentecostal comprou o sítio, né? E de imediato ele passou o trator em tudo. Ele só não derrubou a capela que tem lá e nem a casa das 7 portas que tem lá, né? A capela de Nossa Senhora Menina, né? E o túmulo do mestre Fósforo, que está atrás da capela. Esse foi o que se salvou do Acácio. Então, a história do Acácio foi banida, né? Apagada totalmente, né? Mas aí Pietra, eu entendo que o Acácio foi um dos pontos, né? Porque quando você for pesquisar mais a fundo as várias linhas de Jurema que se tem, né? Você vai ver que uma boa parte, não vieram do Acácio. Vieram de Buíque, vieram de lá da fronteira de Pernambuco com o Rio Grande do Norte, Alagoas, Maceió. Muitas mestras vieram de Alagoas, muitas mestras, mestra Juvina mesmo, badaladíssima lá, a mestra Juvina, ela veio de Alagoas. Então, a Jurema de Alagoas também influenciou a Jurema de Recife, né? Porque foi quando houve a perseguição à quebra do Xangô, justamente, no início, muitas dessas mestras ainda vivas migraram para lá. E quem já era morta migrou o culto, né, para Recife. Então hoje a gente tem assim uma gama de mestras e mestres vindos de Alagoas, né? Tem muita cantiga que traz essa informação, né? Então assim, essa organização da Jurema dessa forma, eu acho muito difícil e perigoso a gente dizer começou em Alhandra, né? Eu acho que é muito perigoso a gente afirmar isso, porque a gente vai entender que existe uma linha de Jurema que tem lá em Limoeiro, que Limoeiro era uma aldeamento indígena também, que começou lá, né? Começou lá. Tem Carpina, tem Buíque, tem o mestre lá de Buíque, né? Então assim, a gente tem que mapear, né? A primeira coisa a ser feita, viu, Ana? Mapear todo esses caminhos, né, de percorrer. Porque existem muitos mestres e mestras de 80 anos, 70 anos, que contam essa história. Eu fui iniciado por mestra tal, no lugar tal. E ela fazia assim, então, assado. O outro fazia assim, assado. Tá entendendo? Então tem gente que corta, faz sacrifício na Jurema, né? Mas tem Jurema que não faz sacrifício.
De animais. Né? De animais. Tem gente que Jurema. Jurema preta, Jurema branca, Branca. Jurema vermelha. Ainda Tem tem a gente que Jurema. faz álcool, tem gente que não faz álcool. Ainda tem isso, que tem a Jurema preta, que tem um grupo que defende a Jurema autêntica, a Jurema preta, aquela que tem a florzinha branca, né? E tem gente que defende a outra Jurema, que é a florzinha amarelinha, né? Aí, Jurema fêmea e Jurema aí macho, quem já ouviu isso? defende que a Jurema preta já diz que essa sua Jurema não é a verdadeira não. E quem é a outra diz que a outra. Tá entendendo? Então existe essa. É um universo assim. Planos para mais. Gente, tão complicado. São leituras também. Quanto mais você mergulha, Coisa. mais coisa Muita você tem. E é muito lindo, porque eu já ouvi Jurema fêmea e Jurema macho. E eu já vi, como eu trabalho com os povos indígenas, assim, não é assim que faz, não, é assim, não é assado. É o jeito E de não fazer. pode contar. Ainda tem isso. O vinho da Jurema. Pode tentar. Tem grupos que fazem, assim, a maioria faz a partir da raiz da Jurema. Né? Mas tem gente que coloca cachaça, tem uns que colocam vinho, assim, a receita que é resguardada, Não pode contar. né? Não pode contar, mas você tomando, você vai na casa, toma aquela Jurema, aí você Uma garrafada. Tá com gostinho de aquele açúcar. gosto, aí você identifica tal erva, como foi, ninguém diz. Né? Mas aquela receita vem dos Bilenar, antepassados daquela bilenar. casa. Exato. Então, assim, vai ser gosto diferente. Deixa quieto. Deixa Aí, quieto. Mas Com deixa eu certeza. responder a Beatriz. respondi, Beatriz, né? Beatriz. Não, é Pierra. Ou Pierra. É, mas a Pierra. Como? E Pierra, e desculpa, a gente queria Beatriz. trazer uma coisa, já que o João jogou a bola para mim, eu queria trazer uma coisa da pergunta da Pierra que me lembrou muito. Nestor Capoeira, quando faz a primeira tese de mestrado sobre a capoeira, que é isso, né? De onde surgiu a capoeira? Porque assim, é que nem o samba, né? A primeira coisa genuinamente brasileira, é que nem né, a Carmen Miranda, sei lá, que né? Aí Luiz Gonzaga, primeira, né, o baião. Aí essa pergunta me lembrou isso, que é tipo assim, aí qual é a teoria? Aí isso porque eu estudei isso em 98 lá em Cleveland, como veio a capoeira, porque todo mundo queria saber da capoeira, né? E aí assim, tinha os caras do Quimbundo que vinham, quando alguém morria, eles vinham dando aqueles saltos na frente do morto. Tinha os caras de Angola, Banto, que todo dia iam pra praça fumar cachimbo e tocar berimbau, era quase uma meditação. Aí tinha os outros doidos que ficavam tentando os straps, né? Aprendi essa palavra hoje, os straps. E aí vem o doido do Pastinha e do Malunguinho, desculpa, tô Malunguinho, lógico, Pastinha e Mestre Bimba. E sistematizam aquilo, né? Um Angola, o outro regional. Só que assim, de onde veio? Da junção do Quimbundo com o Banto e com a necessidade. E aí o mais lindo que eu já ouvi dos griots, dos mestres todos, é assim, cara, no Brasil, imagina isso. A gente tinha, porque olha só, o cara é nigeriano de Niterói, e o outro é nigeriano da zona sul do Rio, e o outro é nigeriano ali já de Cabo Frio. Então já é três nigerianos completamente diferentes. Aí o outro é Banto de Pernambuco, o outro é Banto de Minas, eles são Banto. E aí você bota, né, sei lá, 100, 200, 300 pessoas numa senzala, eles não falam a mesma língua, eles tinham que sobreviver, eles tinham que aprender. Aí tem várias histórias dos malês que sabiam falar, né, muçulmano. Mas assim, imagina essas pessoas na sobrevivência, na necessidade. Então essas pessoas na sobrevivência, na necessidade, tiveram que trocar. E aí quando o João traz que Malunguinho foi pra mata, e aí eu posso trazer assim, eu convivi com os índios do Nordeste hoje, né, são 25 anos indo lá, vendo a realidade dos indígenas, tô falando dos indígenas. Sim. E assim, você também entender que, ela que falou de Arapiraca é a meia hora de Cariri Chocó, que é Porto Real do Colégio, e não tem nada a ver com Joaçu Cocal, que é uma aldeia do outro lado do rio, e com Chocó, que já é Sergipe. E assim, gente, são cosmovisões, são povos. Um não tem nada a ver com o outro. Aí eu fico pensando nessa resposta. Eram africanos, cada um de um lugar, porque quando você lê a história, João Batista era um, outro era outro estava num que era de cana-de-açúcar, outro já era, sei lá, café. E eram indígenas que, querendo ou não, o indígena ali de Alhandra é um, o indígena eles são de Limoeiro é outro, e o próprio indígena que eu trabalho hoje, que é o Funiô, que é o Cariri Chocó,
A forma deles cultuarem Jurema é totalmente diferente um do outro. E eles são indígenas. Então imagina, como é que eu vou ter essa resposta? Não é, desculpa, Pierra. Não existe resposta, não teve uma forma que começou. A resposta é a mesma para mim que eu aprendi com o Nestor. São todas essas juntas, e aí vira Macunaíma, o amálgama, que come o que vem de fora e caga um filho novo. E cada um caga o seu. E no caso, assim, existe um registro de 1621, se não me engano, que é o primeiro registro que tem sobre a perseguição às beberagens dos índios, né, do vinho dos índios, que chamavam de beberagem. Os indígenas bebem a Jurema, que é uma beberagem. Então era uma beberagem que todo mundo ficava, né, e que ninguém entendia, né, porque quem vai para uma Jurema pela primeira vez, você senta lá do início ao fim, o que foi que esse povo fez? Né? Ninguém vai entender. Né? Que se canta primeiro para uma coisa, depois outra. A sequência. Aí depois dá todo mundo, sabe? 80% recebe seus mestres e fica lá. Outro não sente né? nada. O outro consegue voltar. Né? E fica aquele fumaceiro todo no ar. Tal. Então assim, ninguém vai entender. Quem vai pela primeira vez. Né? Talvez não seja para entender. Exatamente. Né? Talvez não seja para entender, justamente. E aí, né? Beatriz, só para dar uma resposta assim, bastante diretiva, eu gosto muito das loas, que são as cantigas da Jurema. Tem uma cantiga que diz assim: a Jurema é um pau sagrado onde Jesus descansou. Então, para além do catolicismo popular ou qualquer coisa assim, para mim, Adriana, psicóloga, eu entendo que Jesus é um profeta, é uma energia crística. E toda a história dele, é bom estar aqui do lado do historiador, é bom estar aqui com Ana e todo mundo, porque a gente vai pensando junto e vai descobrindo algumas coisas. Mas, se a gente for pensar aí na área da psicologia, eu não sei como é que é na sua formação, a gente tem uma coisa, quando a gente fala de planta, que são os rizomas, que são as comunicações entre as raízes. A Jurema é da família das acácias. Então as árvores conversam. Então por isso é muito difícil a gente dizer que a Paraíba é o Egito do mundo. Porque todo mundo acha que tudo começou no Egito, tem os historiadores, né, João? O Egito, começou no Egito, foi o Egito. E assim, para que isso nos importa, sabe? Assim, o que isso nos importa? Talvez o mais bonito é saber que essa energia crística, malunga, de uma guerrilha do amor, muitas vezes, né, se comunique conosco até hoje. Né? Talvez a origem, é aqui e tal, não seja tão relevante, eu não sei. Fica pra gente pensar, tá? Mas essa é a minha visão, tá bom? Mas pesquisa os rizomas, talvez te ajude a entender e a sentir essa coisa, a comunicação entre árvores e seres humanos, né? Que a gente chegou depois das árvores. A gente chegou bem depois das árvores. Vem na mente agora uma toada, né? Que às vezes as pessoas perguntam pra mim: a Jurema faz o mal, faz o bem, como é que é isso, né? Aí chegou um padre amigo da família, que chegou lá em casa: eu soube que você é o quê, padre? Não, você é do catimbó. Eu disse: não, sou catimbózero não. Mas você faz o mal também. Aí eu disse pra ele: só, padre, tem uma toalha que canta assim: 70 anos passei no pé da Jurema e eu não tenho pena de quem me faça mal. Se eu me zangar, eu toco fogo no rochedo, meu cachimbo é meu segredo, ninguém vai me segurar. Eu vim de lá com ordem do Criador, sou mestre, sou juremeiro, na santa paz do Senhor. Então assim, é uma resposta, né? Terra na pisa da terra. Porque Tertuliano é o outro mestre, né? Que é isso, que é bem isso, quem faz o bem e mal e usa, se usar o cachimbo, a fumaça aqui, eu vou detonar. Não, você tem que usar como defesa. Você não pode usar, vou fazer um mapa aquela pessoa ali. Pode até fazer, mas o problema é seu. Mas o ar sai de você, né?
a Exatamente. energia, a intenção. Que isso que é o mais Sim. legal de desmistificar esse medo. Por né? isso que é sempre bom assim, sabe? Tem um pai de santo que me disse assim, olha, quando você tiver raiva, macumba boa, é na hora da raiva. Na hora da raiva. Se você tiver aquela raiva e fizer tal coisa, pronto, não tem jeito. A força da gravidade é incrível, né? Tudo puxa para baixo, baixas emoções, tudo é mais forte. É mais fácil, né? Chorar do que rir. Exatamente. Vamos lá. Quem é? Felipe. Felipe? Eu? Deixa ele. Girou? Ela faz. Não. Não? Lá, Felipe. Ah, então. Felipe para as Joães. Lá, Felipe, para a gente encerrar. Eu tô com um caderninho aqui. Não, brincadeira. Não, porque é muita coisa bacana pra ela. Né? É muito lindo. Muito rico, né? Mas hein? Olha, já pensa um verso aqui. Eu sou Chico Xavier na Juliana. A minha pergunta surgiu quando foi mencionada a questão do feitiço. E aí, porque eu não achei. Aqui um mapa, aqui um mundo, aqui um negócio. Minha pergunta tem conectado 3 elementos aqui, basicamente. Né? E embutido também um outro, vou tentar resumir, tentar conseguir me expressar aqui na pergunta. Uma é, até que ponto ou não, né? Porque, por exemplo, a coruja, uma longuinha atua na mata, na situação, até que ponto a coruja, o galo, que tem um ponto que eu ouvi, 2 pontos. Um não era exatamente malonguinho, e o outro era. O que não era, falava mais ou menos assim: meu galo preto do pé amarelo, canta meu galo, só faço o que eu quero. Eu vou errar a letra. Na direita tem Deus, na esquerda tem o meu galo que desmancha com tudo com o pé. Meu galo preto do pé. Aí eu encontrei um ponto de malonguinho, não texto, não texto, né? Não a letra, mas a pessoa cantando no YouTube, em algum lugar lá, e que ele usa a imagem do galo como um aliado, vou usar aqui entre aspas, posso me equivocar no termo, como uma espécie de aliado de malonguinho. E o galo, dentro de uma visão, talvez uma outra, também é visto como um Exu, né? E conectado isso à coruja, que a coruja atua na mata, e ela é observadora. Malonguinho também pode ter tido, não sei, ao mesmo tempo de fuga, de estratégia, de defesa, ataque, observar também o ambiente para ver como irá agir. Até que ponto a coruja, o galo e a lua. Porque tem muito essa coisa, né? Deu meia-noite, o galo já cantou. Quer dizer, a lua tem alguma conexão com a imagem do malunguinho, a coruja, o galo ou algum outro elemento de animal? Não sei se ficou claro a pergunta. Ficou. Não, a coruja não tem. Não tem. Né? A lua, ela interage com alguns ritos da Jurema. Né? Tem algumas coisas que se faz na lua cheia, na lua minguante, né? Mas nada vinculado a malunguinho. Né? E o galo é comum, quando não se sacrifica para malunguinho preto, se dá de solta o galo. Dá de solta, dentro da mata. Né? Então, assim, se leva um galo ou 2 galos, né? Se enfeita ele todo, né? O galo em fitas vermelhas, preta, verde, né? Se passa dendê e mel no galo, né? E solta ele, né? Solta ele dentro da mata. É uma oferenda viva. Uma oferenda viva para o malunguinho. Viva para malunguinho. Para malunguinho. E passa onde? Na perninha? É viva. No bico. Solta ele. Dá uma cachaçinha para ele. Não tá bom. Da cachaça de galo? E ele sai todo meladinho, coitadinho. Sai. Joga ele para lá.
Bem meu Ó, antigo, ó, né? peraí. Vai ciscando, É? ele vai Olha, abrindo. tem galos Vai tirando, né? que foi do Quipupa do ano Eu sou retrasado. galo Que Tá lá. vivo e tá lá. Interessante. Tá lá. Eu sou galo noroeste chinês, já fiz Eu tenho um galo preto em casa, não. Meu avô criava galo. Tem um galo. Conhece o Lampião, né? Se passa o galo, o pai se dá para Malunguinho, Sim. né? Para ele correr. Ou o galo preá também. A preá Importante é correr, correr né? lá Importante É. correr. Pra correr. Justamente. Corre, Andar. corre. Eu tava querendo entender lá na quadra, lá eu vi a preá. Então, Tava lá. a preaca. Preaca. E o preazinho. E o preazinho. Ah, tinha um preazinho lá, era mesmo. Tinha. Eu Eu vi. vi também. Na hora que eu fui pegar os detalhes da foto, tava ela lá. Além da preaca. Sim, além da preaca. Gente, mais alguma pergunta? Já 9 horas, a gente passou acho que 1 hora pegar rápido com o João. Mas aqui tá liberado. Mas João, olha a carinha descansadinha. Gente, tá mesmo. Moacir. Sugando, né? João, E para vamos finalizar, Vamos né, fazer eu um mês, gosto né? muito de uma toada que o Calil, né, o Calil Filho, ele lembrou muito quando o Santos Jucá, numa reunião da gente, aí Sandro, olha, que ele fez uma pergunta da Jurema pra gente, aí Sandro, eu vou responder com a toada. Na minha cidade existe 3 reinados encantados. Na minha cidade existem 3 reinados encantados. Um é feio, outro é bonito e o outro é mal assombrado. Um é feio, outro é bonito e o outro é mal assombrado. Então vamos fechar. Malunguinho está envolto nesse clima de mistério, de temor, de terror, mas de resistência, sobretudo, de resistência. Saravá, saravá. Meu amor, você quer perguntar alguma coisa para João? Quer aproveitar? Quer partilhar alguma coisa? Nem falou das pedras, nem perguntou nada sobre as Ela pedras. ficou aqui, pressionando. Então vamos fazer nosso fechamento aqui, uma fumaçada para te fechar, João. Tudo bem? Tudo bem, gente? O senhor, como é o convidado de hoje, o senhor escolhe a cantiga para Malunga ou para Jurema, a gente vai junto. Eu não trouxe meu maracá, esses instrumentos que o João já deve ter apresentado lá para vocês, que são os instrumentos da Jurema. O cara é minha casa, a maraca é o meu coração e a xanduca é o instrumento de união. Eu falei isso na festa. Tem vários instrumentos, né, que a gente usa na Jurema, o AB e tal, cada Jurema também vai usar uma forma. Tem gente que só faz Jurema só com maracá. Né, vizinho de lá. Tem muitas casas, a reunião de mesa, porque na Jurema tem a reunião de mesa, né, que é a reunião de Mesa branca. não, a reunião onde as pessoas se chegam e vão aprendendo, né? É o aprendizado, é aquela reunião de desenvolvimento. A reunião de mesa. Desenvolvimento mediúnico. Exatamente. A reunião de mesa. Tem a reunião de chão, que é a reunião de cura, né? Aquela reunião que é colhida algumas ervas, né? E coloca lá no chão, e todo mundo senta no chão e vai se invocando, né? Os mestres, e os mestres que vão chegando, as pessoas que vão para esse tipo de reunião, são pessoas que estão precisando de alguma cura, né? Estão com algum problema, então os mestres vão chegando, vão identificando e vão pegando aquela erva, vão dando aqueles conselhos, né? E fazendo as consultas. É a reunião de chão. E tem a reunião batida, né? Que é a reunião com Ilu, que começou a ser introduzido mais ou menos na década de 60, segundo alguns pesquisadores. Foi na década de 60 que começou a ser introduzido. Numa reunião de Jurema, os Ilus, porque existia a diferença e o preconceito, né? Mas assim, as misturas foi continuando e o Ilu foi introduzido nas rodas de catimbó, né? E aí hoje é tocado, né? E o ritmo mais
mais forte é a mazuca e o coco, que é o ritmo típico da Jurema. Mazuca e o coco. O Alujado chamou. O alujadeiro, né? É o Não mazuca. bate com vareta igual aqui no Rio, não. E o ilu é um instrumento muito diferente. Mas o mazuca também tá chamando? Tudo com A mão. mazuca é. E não é atabaque, ilu é ilu. É ilu. Não, eu sei qual é a arte, mas o de mazuca eu não sabia que era tomar. Vamos nessa. A gente vai ligar então, tá, meu amor? Conhece Depois, se você quiser pegar esse telefone, Então é outro jeito de tocar. fica com Deus, um beijo. Sim, é outro outro. é totalmente diferente. O toque. Porque uma batida de Jurema, gente. Olhe, quem tiver as suas coisas adormecidas. Eu vou desenterrar, João. Vem, porque vem. Rima bonito, né? Vem, porque é uma coisa assim. Se o atabaque, né, o toque de orixá já mexe com a gente, né, naquele, quando todo mundo está cantando e tal, imagina vocês, a fumaça, todo mundo cachimbando, todo mundo invocando as cantigas, os pontos e aquela batida forte. Olha, é difícil de segurar. Sexta-feira vai ter um encontro? Tá? Sexta-feira a gente vai estar na aldeia Maracanã, A né? gente já tem muitos Já encontros. tem. Tem uma na Caijó, no Aí, Centro Cultural Simone, em dança, Laranjeiras. música. E ainda tem esse Aonde? da aldeia Que Maracanã. horas? Conta pra eles um pouco o que é. É porque assim, o Fábio, meu companheiro, ele é do mesmo terreiro de João e a Ogã. Então a gente está juntando, porque é muito legal o João fazer isso, e inclusive lá na Viradouro teve essa, né? Então assim, a gente tem esse Ogã aqui no Rio, né? Para inclusive ajudar o mestre para passar uma informação que precisasse, precisa fazer esse intercâmbio. Então, na verdade, o Fábio vai estar lá porque ele vai tocar e a gente vai cantar alguns pontos. A gente quer ir para um pouco mais, para essa parte mais. Que É hora? aquilo com a Fiocruz, eu fiz envio, então enfim. Uma Mas assim, imersão, era outra pra gente. imersão. É uma outra vivência, porque assim, o Fábio é professor, ele está dando aula, então os alunos do Fábio vão, então ele ensinou para os alunos, então assim, acho que a gente vai conseguir fazer um ritual. Na PUC, por exemplo, a gente já tem uma reunião super PUC, né? Sei lá, academia, já é uma outra coisa. E no Carijó, no Carijó é isso, no Carijó é com os alunos do FAB, são artistas, então enfim, Onde que é? vocês estão convidados. É na rua Stephen Line. Vocês têm que Não, vocês têm que entrar Raízes da Tradição, é o nosso Instagram e no do João. Vocês têm o do João? Sim, do João. Então, você já postou ou não? Ele disse que você tem que aceitar para colaborar, para Ah, poder é. juntar. Mas não, Então, é. Raízes Bairro da é. Tradição. Mas É passa pra Laranjeiras. mim, Ana, que eu passo pra eles Então, essa tá programação. no Instagram. que você Não, tá de falando. sexta eu já Tá, tô sexta eu sabendo. tô De sexta eu já domingo. Aí tem esse da aldeia Maracanã, que aí é muito louco, porque vai ser com os indígenas. E a aldeia Maracanã são vários indígenas, então também vai ser. Agora que eu me toquei, o Fábio é doido, né? Ele botou a gente no meio dos índios. Fazer o Grace. Mas ele é um ótimo tocador. Doido que eu digo assim, Esse porque de pode ser sexta? a tal polêmica que a gente não É, queria, né? Tem mais ninguém filmando nada, já tem que gravar aqui, vai gravar. Porque assim, é isso, a gente sabe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e outra coisa é outra coisa que a gente. Não, eu adoro isso, eu não sou nem preso nem nada, nem de eu respondi pro meu diretor.